Uma das novidades que a OpenAI mostrou no Dev Day foi o uso de um agente builder, né? Então, eles criaram uma ferramenta que possibilita você criar agentes arrastando caixinhas, né? Então, em vez de você ter que saber codificar, chamar uma API, escrever código em Python, você consegue validar a sua ideia de uma forma muito mais rápida, muito mais simples, só simplesmente conectando as caixinhas. E hoje eu vou explorar com vocês essa ferramenta. Eu tive vários problemas na configuração e no uso, então eu vou deixar algumas dicas aqui para vocês. E eu já criei uma aplicação, né? Em vez de criar ao vivo aqui, eu preferi criar antes porque estava dando muito problema quando eu estava gravando outras versões desse vídeo. E agora eu tenho uma versão funcional mínima, não é lá essas coisas, mas só que já dá para atender o potencial que essa nova ferramenta vai trazer. Então, aqui no site da OpenAI aqui, plataforma.openai.com Agent Builder, a gente consegue acessar a várias ferramentas e uma delas aqui é o próprio Agent Builder. Então ele tem alguns templates que você pode usar para aprender, para ver como que se usa os componentes. Mas aqui, ó, em Drafts tem o meu agente de viagens. Então eu criei um agente simples que ajuda a gente a procurar passagens mais baratas de avião, nos ajuda a achar aluguel e também o hotel ou a pousada que você quer ficar no lugar, né? Então aqui eu criei essa aplicaçãozinha de exemplo só para entender a dinâmica, como é que funciona a ferramenta do Agent Builder. Então vamos lá. Entrando aqui na interface de programação, a gente consegue ver diversas aplicações e diversas caixinhas, né? Quando carregar aqui eu vou mostrar para vocês. Então aqui do lado esquerdo a gente consegue ver todas as possibilidades, né? Então a primeira caixinha que você consegue arrastar é uma caixinha do tipo agente. Ela é basicamente uma caixa que você cria o seu agente, então você dá uma personalidade, escreve como ele vai funcionar, então você consegue setar várias coisas ali dentro dele. O nó de finalização, então ele basicamente para o fluxo do seu nó. Uma nota, então você consegue colocar notas, anotações, explicações durante o seu workflow. O file search, que é você colocar informações suas. Então, por exemplo, se você quer criar um agente que vai consultar sua fatura, e aí a sua fatura está no Excel, aí ele vai lá e você consegue conectar, consegue subir essa informação e ele consegue achar. Guardrails, esse nó aqui é interessante. Eu coloquei aqui, mas não está funcionando. Vocês vão ver depois que eu começar a execução. E é um nó que vai te ajudar a testar várias coisas, a alucinação, ver se o modelo não vai atender a informações PII, que a gente chama, né, que são informações pessoais. Tem questão de falas ofensivas, tudo mais. Então você consegue configurar o seu guardrail para filtrar alguma coisa ali, caso você necessite essa questão de segurança. E MCP, esse bloco em específico é legal pra caramba. Eu vou até clicar nele e mostrar. Eu não estou usando especificamente, né? Mas só que você consegue, no bloco MCP, adicionar várias fontes de externas, né? Então, tanto APIs quanto outros serviços, né? Então, você já consegue conectar no seu Gmail, no seu Google Calendar, no seu Google Drive, SharePoint. Tem pessoas que já criaram aqui, empresas que criaram, né? Então, o Zapier, Stripe, que é coisa de pagamento, o Shopify, que é coisa é uma empresa de compras, o PayPal e por aí vai. O Devin, que é de programação. Então, aqui você já tem alguns servidores MCP padrão, ou você pode conectar aqui no server num seu próprio servidor que você esteja criando. Se você tiver alguma aplicação rodando local ou na nuvem, você pode conectar aqui com o seu MSP. No caso, eu não foquei nisso ainda, mas se tiverem interesse, eu posso fazer uma aplicação usando o Google Drive ou usando um servidor interno aqui qualquer. Bom, aí a gente tem 3 blocos de controle de lógica, então o if else, que é o clássico, né? Então ele vai verificar uma condição, se essa condição for atendida, ele vai para um fluxo, se não for atendido, ele vai para outro lado do fluxo. O while, que é um bloco de repetição, então enquanto uma condição não for atingida, por exemplo, o número de itens procurados não for igual a 3,
ele continua executando aquele trecho do nó. E aprovação do usuário, né? Então, se o usuário aprovar, ele deriva para um canto, se o usuário reprovar, ele deriva para o outro, né? Então, são outros controles de fluxos. E transformações de dados. Então, aqui ele tem o transform data, que é para você manipular os dados que você tem, e o set state, que é para você setar variáveis, né? Então, esse aqui são um conjunto de blocos que o agente builder da OpenAI te fornece, e com ele você consegue construir o seu fluxo, né? Então vamos agora mergulhar no que eu fiz aqui como exemplo e no final a gente vai fazer uma execução. Então vamos lá. O primeiro passo, todo nó, todo fluxo, ele começa pelo start. É no start que a nossa mensagem vai começar e vai ser enviada para frente, né? Então o nome da variável é input as text, né? Então é quando a gente envia uma mensagem como texto. E aqui a gente consegue colocar algumas variáveis, né? Então aqui eu coloquei assunto atual, que é uma variável que eu estou usando só para guardar qual é o estado e sobre o que eu estou falando no momento. Então esse aqui é um nó padrão que vai iniciar o nosso workflow. Ele sempre começa aqui do start. Depois a gente tem o nó de guardrails, que é justamente aquele nó que eu comentei com vocês para fazer segurança, né? Então quando você clica nele, você tem aqui várias opções para setar e verificar nesse guardrail, né? Então, por exemplo, aqui você coloca o nome, qual que vai ser o input, né? Então, o input as text, que é o input vindo do start. E aqui você pode ver identificação de informação pessoal, PII, moderação, caso haja palavrão ou alguma coisa sexual, tudo mais. Jailbreak, se alguém está tentando quebrar o seu agente, né, colocando frases maliciosas e tudo mais. Tem algumas técnicas de jailbreak, que é basicamente quebrar a sua solução. Alucinação e continue on error, né? Então, apesar de dando erro ou não, aqui você pode colocar o continue on error. Eu coloquei também. Então, por enquanto, eu só estou vendo essa questão de moderação mesmo de frases que não podem ser ditas. Aí, beleza. Passando na etapa de guardrails, ou ele falhou. E aí, se ele falhou, se teve alguma coisa que violou as regras dos guardrails, a gente vai para o final e acaba a conversa ali. Ou a gente vai para o primeiro agente do nosso fluxo aqui, que é o agente detector de assunto. Qual que é a ideia desse agente? Como eu estou falando de 3 coisas diferentes, eu não quero criar um agente que sabe fazer tudo. Eu vou quebrar a minha tarefa em vários pedacinhos, né? Então, quais são esses pedaços? Alugar um carro, alugar um quarto no hotel e a gente conseguir achar as passagens, né? Então eu dividi esses 3 tópicos. Então esse primeiro agente ele vai receber a mensagem do usuário e vai identificar qual que é a intenção do usuário. Então eu coloquei aqui, sua função é detectar entre 3 assuntos: procurar passagens, procurar carros e procurar hotéis. Tudo que foge desse assunto deve ser desviado, mas com elegância. Então eu criei essa primeira etapa aqui, e aí eu pedi para o GPT-4.1 Mini, porque não é uma tarefa muito complexa, é basicamente interpretação de texto, interpretação de intenção. Aqui eu poderia até colocar um modelo mais simples, mas como a gente está usando o Agent Builder aqui, é o que a gente consegue acessar. E aqui o interessante é que ele dá algumas opções de resposta do seu texto. E eu coloquei um JSON. Por quê? Eu quero uma resposta estruturada. Como eu sei quais são as 3 respostas esperadas aqui, eu vou enquadrar a conversa em um desses 3 assuntos. Então eu coloquei aqui tipo de assunto, criei essa estrutura de saída chamada assunto. E aí eu coloquei assim, que eu vou ter uma variável do tipo assunto, que vai ser um enum. Por que um enum? Porque eu vou ter 3 classes definidas. Então não vai fugir nada. Minha resposta do modelo sempre vai ser uma dessas classes. E aí eu vou colocar a descrição aqui, um dos 3 assuntos possíveis para o agente responder. E aí eu coloquei hotel, carro e viagem. Então a partir do momento que o modelo recebe, o agente recebe, essa primeira etapa, recebe a frase do usuário e consegue interpretar, ele vai retornar um desses 3 categorias para o fluxo seguir. Então, beleza. Então, esse aqui é o nosso primeiro nó, primeiro agente ali que vai fazer essa interpretação. E aí, o que eu faço aqui?
eu guardo numa variável chamada assunto atual o tipo do assunto. Eu só quero guardar ali para usar futuramente, né? Então eu posso usar em outras partes do fluxo. Qual é o assunto que eu estou falando agora? Só para me contextualizar. Então eu posso usar essa variável aqui que eu estou setando logo após da detecção de assunto. E aí aqui eu coloquei uma nota aqui, ó, detecto assuntos que queremos falar. Beleza? Aí entramos no decisor. Aqui é o nosso fluxo que decide para onde vamos, certo? Então, eu coloquei aqui 3 testes, né? Então, eu verifico se o assunto é viagem, se é carro ou se é hotel. E aí tem um quarto estado aqui, que é o else, que eu não coloquei nada. E eu posso colocar aqui, caso nada, não seja nenhum desses assuntos, mas nesse caso não é possível, ele finaliza. Aí o nosso fluxo fica completo, bonitinho. Mas, caso as condições sejam atendidas, então ele vem para o agente ou para o agente de viagem, ou para o assunto, quando o assunto é carro, ele vai para o alugar carro, ou para o assunto hotel, ele vai buscar hotel. E aí, esses 3 agentes aqui, eles são muito similares, eu só mudei mais ou menos a missão deles, que é basicamente a missão do primeiro é, dado as necessidades do usuário, né, de viagem, de pessoas que vão viajar, tudo mais, ele vai buscar com uma tool, né, isso é legal aqui, ó, ele permite a gente colocar algumas ferramentas para que o agente use, né? No caso aqui, eu usei a ferramenta de Web Search, então ele vai buscar na internet as informações, dado o que eu mandar para ele aqui como pré-requisito, né? Então eu vou colocar algumas condições e aí, dadas essas condições, ele vai procurar a melhor que se encaixa. E aqui eu estou usando um modelo mais robusto, que é o 4.1, e aqui, diferente do primeiro agente, a minha resposta vai ser em texto. Então a gente vai conseguir ler a resposta do nosso agente, porque a gente precisa ser informado para conseguir interagir. E aí, de forma similar, acontece aqui no aluguel de carro, só que eu mudo o prompt para procurar por carros, e no booking de hotel. Então são bem similares aqui, tanto a ferramenta quanto o tipo de agente, o tipo de modelo que eu estou usando, só que muda só é basicamente a missão. E aqui, cara, tem uma das coisas que eu gostei e achei bem interessante, que é essas aprovações aqui, ó. Eu coloquei esses nós de aprovações justamente para ter essa sensação de interatividade do usuário com a ferramenta, né? Então, se o usuário aprova, ele vai montar o cartão. E eu já vou mostrar o que é isso aqui, que é outra coisa que eu achei bem legal, que ele já consegue trazer de cara algumas experiências para o usuário bem legais. Então aqui, se eu aprovar no agente de viagens o que o agente de viagens falar, ele vai montar um cartão de viagem. Se eu aprovar o que o aluguel de carro propôs, ele vai montar o cartão de carro. E de hotel, montar o cartão de hotel. E aí você deve estar perguntando, o que é esse cartão? Esse cartão são widgets, né? Então, widgets são componentes que vão estar dentro da conversa que permite a gente ter uma visualização diferenciada da nossa informação. Então, aqui, ó, o que eu falei para ele, ó, sua função é usar as informações do agente de viagem, então o agente anterior, para montar o cartão de visualização da viagem, né? Então, eu estava aqui testando, tudo mais, eu vi ali uma das opções de resposta é o widget. Aí eu falei, opa, o que é esse widget? E ele já tem um site que ajuda a gente a montar esses widgets, né? Então, aqui ele tem um widget builder e aqui eu construí alguns widgets aqui, ó. Então, tem o quarto do hotel, essa aqui é a carinha do widget de hotel. Quando eu aprovar a minha proposta de hotel, ele vai montar esse cartãozinho. O aluguel de carro também de forma similar. E do voo, né? Então ele aqui tem uns widgets que permitem a gente ter uma experiência diferenciada, né? Então esse aqui é o fluxo inicial que eu montei. Eu tentei explorar ao máximo ali das ferramentas para entender. Eu encontrei alguns bugs, né? Acho que é até legal deixar aqui para vocês quando vocês forem usar. Por exemplo, eu não estava conseguindo fazer o preview. E isso acontece porque a gente tem que verificar a nossa conta. Então, ele vai ficar aqui desabilitado, né? Se você não habilitou ainda essa questão do preview. E aí você vai ter que mandar um documento seu
e fazer uma verificação de vida, né? Então você vai tirar uma foto da sua cara lá e tal, e ele vai verificar. Depois disso ele habilita sem crise e tudo mais. Então foi uma primeira barreira que eu percebi. E outra coisa que eu percebi, que estranhamente, quando a gente está aqui, por exemplo, dando uma resposta do tipo JSON, eu coloquei uma propriedade com uma letra maiúscula. E por algum motivo ele não reconhece. Então todas as propriedades eu recomendo que vocês usem letras minúsculas e também, se for usar espaço para nomear as variáveis, usa um underline, né? Usa um separador ali, porque espaço também ele não se dá bem. Quando você vai usar essa variável mais para frente, começa a dar alguns bugs. Então foram duas coisas que eu já achei ali que podem atrapalhar a sua experiência. Mas aqui está o nosso fluxo e eu vou rodar. E é legal aqui, ó, vocês vão perceber que ele é bem interativo. Então tá vendo que todos os nós aqui eles estão desabilitados, né? E aí, a partir do momento que eu executo, ele vai mostrar todo o fluxo de execução, né? Então ele vai printando ali, mostrando na tela todas as decisões que ele tomou e vai nos mostrando passo a passo o que está acontecendo do workflow. Então eu coloquei aqui uma mensagem que eu usei para testes. Quero viajar com minha esposa e filho de 1 ano para um lugar com praia ou natureza. Começo no dia 10/12 e tenho 7 dias. Me dê a melhor opção baseado no preço. Então é basicamente isso. Então eu estou jogando algumas informações aleatórias e vamos ver como ele vai lidar com isso, né? Eu vou botar aqui para executar. E aí aqui vocês conseguem acompanhar do lado os nós. Ó. Então ele passou pelo guarda-reio, e aí não sei porque sempre está dando erro no meu guarda-reio, mas ele detectou aqui, ó, de forma correta o tema viagem. Então ele já foi para o agente de viagem. O agente de viagem colocou aqui, ó, pacote de viagem praia, casal e bebê dezembro 2024, 7 dias, melhor preço. E aqui, ó, baseado nessa minha pergunta, ele fez algumas sugestões aqui, e ele traz aqui estimativa de custo, os lugares que ele pesquisou, hospedagem, isso já trouxe hospedagem, mostrou as fontes. Então aqui é tudo aquela ferramenta de web search. O web search aqui eu não delimitei qual site, eu deixei ele em aberto. Uma coisa legal do web search ali que você consegue restringir. Imagina que você tem uma aplicação específica para um site específico. Você consegue delimitar qual é o site que você quer pesquisar, em vez de deixar uma pesquisa mais aberta. Aqui eu quis deixar aberta para ele vasculhar e usar justamente essa função agêntica de conseguir trazer as melhores opções. Aí ele vai trazer aqui, então, resumo dos custos, e ele me deu uma sugestão, faz de conta que eu li tudo isso aqui e aprovei. Como eu aprovei aqui, ó, ele já vai fazer o cartão e montar para mim o cartão de viagem. Então, ele pegou as informações da nossa conversa e falou que vai partir de Guarulhos para Ilhéus, né? Então ele mostrou aqui a origem e tal, a horário de embarque e a data do embarque. Então aqui a gente podia colocar outras informações, como o número de passageiros e tudo mais, mas aqui é só para exemplificar o uso dessa função de widgets, né? Então é bem legal aqui essa função. Então, já que eu já sei para onde eu estou indo, para Ilhéus, eu só vou falar assim, não vou dar contexto, porque uma das coisas que eu coloquei também é que ele guarde o chat history. Então, tudo isso que está sendo conversado está sendo guardado para ser usado em outras interações. Então, eu vou falar assim agora, me ache um carro confortável para essa viagem. E aí ele vai continuar o fluxo, vai fazer o fluxo de novo. Ele vai começar, vai passar pelos guarda-reios, vai fazer a detecção, e aí ele agora detectou que é um carro, e vai usar a ferramenta de busca. Aluguel de carro confortável para a família Itacaré, dezembro de 2024, preço. Então ele deu as datas, melhores opções, então ele deu a Alamo, Enterprise Rent a Car, trouxe várias opções de locadoras de carro. Fiat Argo trouxe os preços, comparativo de custo, então ele já trouxe toda uma anamnese, toda uma questão de diagnósticos aqui, sem eu precisar me aprofundar. E aí ele falou assim, ó, recomendação para a família, com um bebê de 1 ano, espaço interno e conforto são essenciais. O T-Cross ou veículos equivalentes SUV podem ser uma boa altura e tal. Eu vou falar assim, pô, beleza. Ele trouxe aqui várias informações e eu vou falar assim, beleza, gostei dessa sua recomendação. Beleza, aprovou. Aí ele colocou lá.
Aluguel de carro, SUV intermediário, exemplo, pá, trouxe o Volkswagen, data do aluguel e o local de retirada, que vai ser no aeroporto de Ilhéus. Beleza? E agora eu vou colocar assim, agora falta o hotel. Gosto de vista para o mar. Vamos ver se ele acha alguma opção com vista para o mar lá em Itacaré. Eu já fui para Itacaré, não sei se tem não. Não lembro. Mas continuando aqui, ele vai bater no guarda-reios. Ele detectou o tipo de assunto como o tipo de assunto hotel. Ele setou a variável. E aqui, ó, hotel Itacaré, vista para o mar, família bebê. Ah, ele trouxe, ó, Vila N Carã, Paraná, trouxe Vila Maivá. Ó, trouxe boas opções, mais econômico, piscina e conforto com preço, estadia charmosa, pá. Ah, gostei, aldeia do mar sensorial. Aprovo, e agora ele vai montar o card de visualização do quarto de hotel que eu adotei. Mais um pouquinho, então ele está aqui no último agente, pegou as informações e montou. Então, 7 noites, a data do check-in, do check-out, 3 ópcios, então uma cama de casal mais um berço sob pedido, preço por noite, já trouxe o preço de tudo, com os impostos incluídos. Aí ele trouxe algumas informações sobre a reserva, café da manhã incluso, cancelamento gratuito até 7 dias antes do check-in, criança de até 6 anos gratuita, vista para o mar e fácil acesso à praia, hotel familiar e bem avaliado em Itacaré. Show! Então, esse aqui foi um exemplinho bem, assim, sabe, bem toy que eu trouxe. Aqui não é nada verdadeiro, então seria legal, por exemplo, estender a funcionalidade para ele já alugar o hotel e ter outras funcionalidades, mas aqui o foco é mesmo a gente ter uma demonstração do Agente Builder. Eu, sinceramente, usando, né? O pessoal na internet está falando, matou o N8N, que é outra ferramenta de orquestração de fluxos. Eu acho que está longe disso, tá? Porque o N8N tem muito mais integrações, é muito mais maduro. Aqui eu senti falta de algumas coisas simples, sabe? Para fazer um nó que persistisse o fluxo ali, não consegui fazer, usar o while direito, é meio estranho. Tem essas limitações aí de poucas ferramentas, né? O fluxo ele é bem engessadinho ainda. Eu não vi nenhum lugar ainda que eu consiga colocar, por exemplo, um código Python para criar um nó específico, sabe? Então, assim, com certeza a OpenAI vai trabalhar em cima disso. Essa aqui é a primeira versão, acabou de ser lançado, faz nem 5 dias. Fez o seu barulho, cumpriu o seu propósito. Vamos ficar de olho, né? Se vocês quiserem também um exemplo que eu traga com conexão do MCP bacana. Mas assim, é um bom começo. Você consegue brincar, consegue entender como é que funcionam os agentes, mas eu acho que para fazer alguma coisa produtiva, alguma coisa que, sabe, de fato vai ficar legal, acho que tem que comer um pouquinho mais com arroz e com feijão. Beleza? Esse era o vídeo de hoje, então até a próxima, gente. Valeu, tchau, tchau.